cara assim, sensacional, né? Ele chamava você para jantar na casa dele e ele ia para a cozinha. Pode crer. Era o grande Boni, o homem que moralizou a televisão no Brasil. Ah, é? Por que ele moralizou? Moralizou porque, para você ter uma ideia, eu vou falar o nome da emissora. Fala, né? Eu na Record, trabalhando com o Renato, tinha 1 ano e meio a gente trabalhando. Aí o Renato falou assim, vamos comprar um bolo ali. Fomos na confeitaria do lado, compramos um bolo. Ele falou, tem uma velhinha aí, tem e tal. Aí vamos lá na diretoria. O Renato Aragão. E eu não estava entendendo porra nenhuma. Vamos. Eu fui com ele. Aí pediu lá para entrar, para um diretor para te atender numa televisão, era uma complicada. Hoje eu não sei como é que é, né? Eu tenho muita facilidade, porque Dedé, demanda entrar e tal. Mas era difícil. Aí o Renato quase que meteu o pé na porta. Vamos entrar, vamos entrar. Entramos, estava a diretoria assim, ele pôs o bolo, acendeu, falou, Dedé, assopra comigo e vamos cantar. Eu fui na dele. Aí vamos lá, parabéns para você. Aí o diretor, Hélio Saldo, era o diretor, falou assim, por que vocês, quem está fazendo aniversário? O Renato falou, nosso pagamento, faz 1 ano que a gente não recebe. Caralho! Era coisa bem Renato Aragão mesmo, né? Bem coisa dele mesmo. Pô, boa sacada, e funcionou, eles pagaram. Nós temos 2 passagens dessa. Aí os caras mandaram pagar a gente, dar um acerto. Pagaram, mas não pagaram o ano todo, mas deram um acerto. Melhorou, que a gente fazia muito show. E o show segurava, né? Porque tem uma outra história assim, parecida também, porque a gente, por exemplo, na TV Tupi, aqui, era ali no Sumaré, né? TV Tupi no Sumaré, e às vezes a gente que comprava a roupa da gente para usar. Nós somos um dos primeiros que fizemos esse tipo de jornal que o Ratinho está fazendo. Pode crer. Mas eu e Didi fomos o primeiro que fazia o jornal e tal. E precisava 2 paletó. E nós tivemos que ir lá na fábrica, eu não me lembro, tentando me lembrar o nome da fábrica aqui, nós fomos lá na fábrica e lá nós fomos pedir para a gerência e eles deram os paletós para a gente. Mas fui eu e ele na fábrica. Eu me lembro que precisava de um ovo grande e eles não conseguiam fazer o ovo. Porque eu terminava a cena quebrando um ovo na cabeça do Didi. Mas era um ovo cheio de talco, farinha. Entendi. Aí ninguém fazia. Eu falei, deixa comigo. Fui lá tinha uma quitanda, comprei uma melancia, abri, raspei ela toda por dentro, botei papel, pega papel higiênico, enxuguei bem, botei ali umas 3 latas de talco, aí peguei uma fita, colei onde eu tinha cortado, pintei de branco, falei, até a hora isso aí vai secar. E secou, e eu mesmo fiz. A gente fazia muita coisa, era assim, o começo... Vocês mesmo que resolviam o problema. O começo era muito difícil. A gente escrevia junto, fazia tudo junto ali. Mas onde que tu era conheceu bem o Didi? Onde é que começou essa parceria? Rapaz, o negócio foi o seguinte, eu conheci um cara chamado Arnaud Rodrigues. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu passei muita fome no Rio. E todo dia tinha um cara que assistia a peça. E eu ficava olhando, e eu perguntei, será que ele tem alguma namorada? Porque, na minha peça tinha, acho que 60 mulheres. Era mulher que entrava de biquíni, mas que entrava sem nada e tal. Teatro e revista, né? Aí o cara falou, não, esse é um dos diretores lá da Tupi. Eu falei, mas ele está todo dia aqui e tal. Um dia eu vou saindo, e ele está lá fora me esperando. Ô, Dedé, eu queria falar com você. Eu falei, seu Arnaud, né? Sabe meu nome? Sei, todo mundo aí sabe que você é o Arnaud da Tupi. Tá, pois é, eu queria te fazer um convite aí. Eu falei, para quê? Eu vou te explicar. Nós temos um rapaz aí que veio do Ceará, o nome dele é Antônio Renato Aragão. Ele veio do Ceará e ele está até com a família e tal, mas ele não funcionou bem. Ele veio lá do Ceará, eu acho que o padrinho dele era um dos... não é dono, como é que chama esses caras? É tudo sócio. Um dos donos, né? Não sei, tudo sócio. Cotista, não. Sim, sei lá, uma coisa assim. Acionista, é isso. Acionista. Isso. Pô, tu não erra um, hein, cara? Ele era um dos acionistas e pediu para trazer ele para cá. Aí o Arnaud falou, fui conversar com ele, o Arnaud já escrevia para o Chico Anísio. O Arnaud era uma capacidade,
única assim. Ele falou, eu fui falar com ele, Dedé, e ele falou o seguinte, ele está muito acostumado a trabalhar com um cara do lado dele. E ele não está se adaptando muito sozinho. Eu falei, posso ver esse cara trabalhar? Ele falou, pode. Quando ele trabalha tal dia, eu vou lá. Mas não fala nada. Eu fui lá, fiquei, era tudo com auditório, era ao vivo essas porra. E eu fui lá e vi. Falei, Arnaud, esse cara não é ruim não, cara. Ele está fazendo coisa errada. Como coisa errada? Botaram o cara para dançar, cantar. Não é a praia dele, não. Eu estou te dizendo com um olhar de palhaço de circo. Mas ele é engraçado, cara. Ele tem uns trejeitos, umas coisas muito engraçadas. Ele falou, o negócio é o seguinte, quero ver se você topa fazer uma dupla com ele. Eu falei, pô, eu não queria fazer mais televisão e tal. Ele falou, eu falei, leva ele na minha casa. Levou ele na minha casa. Eu morava ali em Ipanema na época. E ele chegou lá, me apresentou. Falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Pronto, ferrou. Ele já era Didi. Ele já era Didi no Ceará. Caralho. Desde pequeno no Ceará ele já era o Didi. Aí a gente deu risada com essa situação. E ele te trouxe os textos aqui. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí peguei o texto. Falei, pô, cara, quem escreve isso aqui? Ele falou, eu. Eu falei, você que escreve isso? Cara, se um dia você conseguir fazer o que você escreve, falei, você vai ser o maior comediante do Brasil. E ele falou, você tá de sacanagem. Então, eu tô falando sério. Ele era bem nordestino, bem com uns taquezão mesmo. E aí, Arnaud, vamos embora, vamos fazer junto. Eu falei, mas eu queria escrever junto com você e tal. Aí eu ia lá com ele e falei, rapaz, esse texto aqui é muito bom, mas é muito parado. Que eles ainda estavam usando humor de rádio. Os artistas chegavam e ficavam em cena parado no humor de rádio. Uhum. Falei, aqui, ó, a gente pode dar um tapa na cara, o cara cai. Mas como eu vou fazer isso? Deixa comigo, isso é comigo. Aí explicava, falei, assim que dá o tapa, você rola assim. Não cai assim que você se machuca. Peraí, você tem que calçar com a mão. E fui dando essas dicas. Rapaz, fizemos o primeiro quadro, foi um estouro. O primeiro quadro que nós fizemos... Era um programa? A TV era um Tupi. Onde? Chamava Aiurco o programa. Aí fizemos o primeiro, foi uma porrada. E os grandes naquela época, que era a dupla assim, que era o auge da época, era o Santa Cruz e o Zé das Mulheres, que é o Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro... O Zé Bonitinho, não? Não, o Lúcio Mauro. Desculpa. O Lúcio Mauro é que fazia Ofélia... Fazia o professor Raimundo lá. Caralho. Aquele que fazia, mexia com... Eu ria muito, porque tudo aquilo era sacanagem que ele fazia com o Chico, aquele menininho das perninhas, do cabeção. Ele tinha um... Rapaz, toda vez que ele entrava para fazer o quadro dele, porque era ao vivo, eu corria e ficava assistindo. O cara, ele tinha o tempo, né? O Lúcio Mauro, além do grande ator que ele era, ele tinha o tempo certo da piada. Ele sabia a hora de parar, a hora de olhar. Então, eu sempre me espelhei nele. Para fazer com o Renato, eu me espelhava nele. Falei, pô, que o Lúcio daria essa parada e tal. Eu me espelhava muito nele. E fui bem me espelhando. Então, era isso aí. Era o Zé das Mulheres e o Janjoca. Mas era espetacular, eu me baseava. Aí só que depois surgiu Dedé e Didi. E nós fomos ultrapassando eles. Porque a gente levava porrada, caía no chão, pulava pela janela. Que entendeu? era o humor do palhaço de circo. Um dia eu arrombei. Eu falei com o Renato, pula pela janela. Ele pulou, em cena ao vivo. Eu falei assim, pula pela janela. Ele pula pela janela. Ele, pá! Ele era maluco, ele fazia mesmo. Ele pulou de janela. Pá! E eu peguei a moto, rodei e entrei no cenário. Blá! Quebrei o cenário. Tudo entrei. Porra, o povo ficava louco. Eles se levantavam, era o único comediante que eles levantavam para aplaudir e a plateia gritava. Aí no outro domingo a gente entrava, a plateia... Aí começamos a pegar. A única coisa ruim foi que no dia de receber descontaram no meu salário do Renato Cenário, né? Pô, além de não pagar direito, ainda descontaram.